Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico, eu tenho um canal no YouTube voltado à dança. E nesse canal eu entrevistei e entrevisto pessoas que ajudam a construir a história da dança que é feita no Brasil. Hoje nós temos como convidado o bailarino e professor Milton Kennedy de São Paulo, que vai nos explicar o porquê de ter desenvolvido um projeto social que é uma escola de dança voltada para pessoas negras. De onde veio essa ideia, por que veio e se isso se faz necessário, nós já sabemos que sim, por várias razões e simplesmente porque ela existe. Mas nós vamos saber do início desse trabalho de Milton Kennedy. Milton já entrou? Eu vou agora mandar o convite para Milton Kennedy. Milton Kennedy está entrando. O convite já foi enviado. Então vamos conhecer essa história do próprio Milton e também desta escola, que abre espaço para pessoas que não têm tanto espaço assim nas escolas tradicionais. Vamos saber o porquê disso. Milton, o convite já foi enviado, viu? Milton está entrando. Alô, Milton. Olá, Wanderson. Tudo bem, querido? Você me escuta bem? Escuto sim, escuto bem sim. Você me Milton, escuta bem também? também, muito bem. Muito obrigado, viu, por ter aceito esse convite. Eu estava falando aqui antes de você entrar. Você é um bailarino, um professor que desenvolve esse projeto social, que é uma escola voltada para pessoas negras, não é? E eu queria saber de você sobre a razão de você ter aberto essa escola, dirigir um projeto como esse, que nós sabemos que é muito importante. Mas antes disso, eu gostaria de saber um pouco de você, Milton. Como é que você, Milton Kennedy, chegou à dança? Qual é a sua história como bailarino, professor? Wanderson, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Eu fico muito feliz. Eu costumo dizer assim que eu sou uma pessoa meio reservada, né? Mas eu acho muito importante estar nesses lugares assim para poder falar um pouco da minha vivência, falar um pouco da minha vida, que eu acho que é muito importante, né? Essa troca, né? E antes de começar a falar um pouco da minha vida, eu queria fazer, sei lá, eu queria agradecer, né? Porque eu acho que agradecer as pessoas que vieram antes de mim, que eu acho que é muito importante a gente agradecer a ancestralidade, né? Porque antes de mim tem meus pais, tem meus avós, tem meus bisavós, tem toda uma geração, sabe, dos meus ancestrais que vieram lá da África pela luta deles, né? Que eu cheguei até aqui hoje. Então, eu queria agradecer, assim, a ancestralidade, que eu acho muito importante, fundamental, sim, porque essa luta não vem de agora, né? Agradecer também a É isso. espiritualidade maior, né? Que eu acho que é bem importante tudo isso que, né, que a gente fala assim, que é o universo e tal, que conspira para que haja um equilíbrio. Então é bem importante isso mesmo, né? Que a gente não pode não falar dessas questões. Mas Não. falando um pouco da minha vivência, né? Eu comecei a dançar tarde, né? Eu comecei assim, digamos, com 19 anos, né? Uhum. Que eu penso assim que por conta da timidez que eu acho que eu comecei a dançar. Então, na minha época, lá atrás, há muitos anos atrás, acho que você deve estar lembrado, acho que várias pessoas também, né, que estão aqui nos assistindo, que Sim. teve aquele boom. Temos uma pequena parada, não sei se Milton me escuta. Para mim, ele ficou congelado. Ficar pensando assim, puxa, o que que eu faço para poder me soltar, para poder chegar e dançar naqueles espaços que eu achava super legal, porque a minha timidez era tão grande que me bloqueava, né? Aham. E, e naquela época eu estava fazendo Senai, né? Eu estava fazendo Senai e tudo,
E aí eu cheguei pro meu pai, assim, e perguntei, foi um dos primeiros desconfortos meus que eu tive, foi assim, que eu cheguei pro meu pai e falei assim, puxa, eu quero fazer dança. Daí ele chegou e falou Uhum. assim, não, dança não é para você não vai ganhar dinheiro, isso não é coisa para homem. Então, o primeiro preconceito, o primeiro desconforto que eu tive foi dentro de casa mesmo. Aí, isso foi com 16. Daí eu falei, puxa, eu fui seguindo com esse meu sonho, porque quando a gente tem vocação, a gente tem vontade, esse sonho fica dentro da gente, né? E aí, quando eu Ah, então você completei está dizendo que não era só a timidez, também era uma vocação que você sentia dentro de si. isso, Wanderson, mas isso foi depois, né? Porque no primeiro momento foi essa timidez, essa vontade de querer quebrar esse bloqueio, né? Aí depois que eu comecei a fazer aula, que eu comecei a sentir gosto, né? Porque daí eu comecei a fazer a minha primeira aula de dança, daí eu falei, nossa, eu gosto disso mesmo. Por quê? Porque antes disso eu era atleta, né? Eu era atleta amador, então eu corria 100 metros, tudo, 100 metros rasos, 200 metros salto em distância, mas nada Uhum. profissional. Mas eu tinha preguiça de treinar, eu não gostava de ir nos treinos, eu só ia para competir. Quando eu comecei a fazer a minha primeira aula de dança, que foi de jazz, eu acredito assim que me salvou, né? Me tirou de um caminho, a gente não sabe qual caminho que a gente, né, a gente não tem bola de cristal, mas eu acredito que me salvou. E aí foi quando eu Uhum. comecei realmente a falar assim, não, olha, é isso que eu quero como profissão, né? Então daí eu comecei a fazer jazz e lá no jazz as pessoas do meu lado falavam assim, poxa, Milton, eu acho que para você melhorar o seu jazz, por que você não faz aula de balé clássico? Porque tem aquela história que eu acho que é uma coisa que a gente tem que acabar com isso, que fala que balé clássico é a base para todas as danças. E hoje em dia eu acho que não. Mas naquela época tinha isso ainda. Daí eu falei, puxa, eu vou começar a fazer. E aí com 19 anos eu fiz minha aula de balé clássico. Né? Foi assim que eu E isso comecei a em fazer São dança. Paulo? Isso na cidade de São Paulo? Eu não ouvi, não estou ouvindo. Perdão, e agora você me Deixa escuta? eu. Milton, está me escutando? Coisas de internet, né? Deu algum problema na conexão, não estou te ouvindo. Não, não estou escutando. Não está, mas eu escuto Não. você muito bem. Estranho, não é? Nós tivemos uma pequena parada, Será Milton, eu que não a sei se você gente. percebeu. Continua Eu não me vou escutando. sair não escutando nada, só estou ouvindo a sua boca mexendo, não estou escutando nada. Tá. Eu vou Então eu vou fazer sair, o acho que eu vou seguinte. sair e vou entrar de novo. Tá, ok. Eu peço desculpas às pessoas. Não sei se estão me Só, escutando. só um Se pouquinho. estiverem, desculpa. Obrigado. Então, não sei se vocês me escutam. Eu estava aqui com o Milton Kennedy e aí tivemos um probleminha aqui de áudio, mas eu vou mandar o convite de novo para Milton. Vamos ver se agora tudo se resolve. Olá, Wanderson. Oi, Milton. E agora? Voltei, voltei. Milton? Sim, está me escutando? Tô escutando sim, perfeitamente. Conexão, né? Problema de conexão é assim mesmo. É o que eu falo, Milton. Nós estamos reféns da internet, né? Fazemos o que Com, ela permite. com certeza, com certeza. Mas eu perguntei, Milton, se o seu início na dança, o jazz, o clássico, isso aconteceu na cidade de São Paulo. Foi? Sim, porque eu nasci aqui mesmo, em São Paulo, sou paulistano. Meus pais são do Uhum. interior, vieram para São Paulo e eu sou daqui de São Paulo mesmo. Aham. Aconteceram aqui E aí, mesmo. Milton, você fazendo jazz, balé clássico, com certeza houve um crescimento técnico, e aí você já começou a pensar numa carreira da dança? Bem, eu peço desculpas a vocês, porque realmente a internet hoje não está boa, mas acontece.
Vamos esperar um pouquinho. Milton? Não, você está me ouvindo? Estou. Então, mas travou para mim aqui. Vamos continuar assim mesmo. A minha imagem está travada aqui. Vamos. Vamos Tá, sim, para vamos mim também. continuar. Vamos lá. E aí, você pensou em se tornar um bailarino profissional nesse período? Então, Wanderson, no primeiro momento não. No primeiro momento eu só queria realmente melhorar o meu jazz, né? Daí eu comecei fazendo aula de balé clássico, né? E assim, eu fiz aula de balé clássico dos meus 19 até os meus 23 anos, né? Junto com aula de jazz também. E aí, com 23 anos, eu recebi um convite para fazer uma aula, né? No balé da Ah, cidade de São Paulo, né? Que na época ah, o diretor era Luiz Arrieta, e ele gostou ah, da minha aula. E aí, ah, nisso, eu fiquei lá, né? Ele falou assim, não, fica aqui. Daí eu fiquei trabalhando lá, daí aí que eu entrei nesse mundo profissional. Porque até então eu não tinha essa vivência, eu não sabia que tinha muitas companhias, né? É lógico que ao longo dos 3 anos que eu continuei fazendo aula de balé, eu comecei a ver espetáculo, daí eu tinha consciência, tem a companhia do Cisne Negro, tem o balé estágio, tudo, mas nada pensando em ser profissional. Só quando eu fui chamado para fazer essa aula no Ballet da Cidade de São Paulo que eu falei assim, nossa, eu posso realmente ganhar dinheiro com isso. Porque eu também não pensava que eu poderia ganhar dinheiro com a dança, né? Porque assim, na minha cabeça era muito longe, eu via as pessoas dançando, né? A gente acha que a gente não tem condições. Mas daí, quando eu entrei no Ballet da Cidade de São Paulo, eu falei assim, nossa, eu vou seguir minha carreira como bailarino. E daí ah, eu fiquei lá de 88 até ah. 2006, quando eu me aposentei. Olha, Milton, uma carreira como bailarino profissional. Parabéns. Isso. E é interessante também falar que nesse meio termo, assim, eu trabalhei no Rio de Janeiro na companhia Débora Coker, fiquei um ano, também fui convidado para trabalhar na Débora Coker. Então, é Ah, assim, eu não tenho muito o que reclamar, na verdade, eu só tenho que agradecer a minha carreira artística mesmo, que, assim, o Balé da Cidade de São Paulo me proporcionou, assim, a dançar em vários locais, conheci o Brasil inteiro, sabe? Teve uma época que o Balé da Cidade de São Paulo, o Balé da Cidade de São Paulo sempre foi uma das melhores companhias do Brasil, né? Então, a gente recebia convites para viajar para o exterior, então conheci vários países, então eu tive uma carreira tanto técnica quanto artística muito feliz, assim mesmo. parabéns, Milton, parabéns. E aí, quando você atuava como bailarino, você já começou a dar aulas? Já houve um interesse seu? Então, Wanderson, o meu interesse, ele aconteceu porque tem um momento que a gente começa a perceber que essa carreira profissional de bailarino, porque bailarino, a gente trabalha em companhia, a gente trabalha em alto rendimento, né, que a gente fala. Então, Sim. eu comecei a perceber que a minha carreira numa companhia profissional não ia durar tanto tempo, por conta das demandas físicas, né, porque a gente trabalha alto desempenho, então a gente passa dos limites. Então, teve Uhum. um momento na minha carreira que eu tive uma grande lesão no meu joelho, né? Eu tive um desvio da patela, ela veio deslocando para o lado direito. Tanto fazer exercício e tal, o joelho começou a inchar, aí eu fui no médico, tirou uma chapa, um raio-x, minha patela estava deslocada. Então, eu fiz uma cirurgia e fiquei 6 meses Ah, afastado, fazendo fisioterapia e tal, mas não foi tudo bem, eu voltei, sabe? A sensação que teve que eu voltei melhor ainda, porque daí você volta mais consciente. E foi nesse período que eu comecei a perceber assim, puxa, eu acho que eu não vou dançar muito mais tempo, não. Eu preciso pensar, né, numa segunda uhum, possibilidade. Então, daí eu uhum. comecei a pensar assim, puxa, dentro de uma companhia, você pode ser assistente, né, de coreografia, você pode ser ensaiador, você pode ser coreógrafo. Daí foi aí que eu comecei a primeiro olhar mais para mim mesmo, né? Que eu comecei a fazer vários exercícios, fazer mais aquecimento, e com isso alguns bailarinos lá chegavam cedo e a gente fazia exercício junto, e eu comandava esse aquecimento. Foi daí que eu Sei. comecei também a perceber essa minha vocação como professor, Olha, enquanto bailarino ainda, né? sim. Isso é muito interessante, Milton, aqui, porque quando nós começamos a dar aula e estamos dançando ainda, toda aquela parte teórica que nós passamos para os alunos, nós conseguimos lembrar para nós mesmos, né? Dos nossos corpos. Exatamente, isso é uma coisa importante que você falou, porque
quando eu comecei a ter esse olhar para dentro, pensar assim, puxa, eu acho que eu posso ser professor. Eu também comecei a melhorar muito mais a minha técnica. Eu comecei a muito mais ficar mais detalhista, né? Porque quando você sabe bem disso que você dá aula, porque quando a gente dá aula a gente tem que mostrar perfeitamente os passos para quem está olhando não ter dúvidas. Então eu comecei a ficar mais técnico ainda, né? Porque o Balé da Cidade de São Sim. Paulo é uma companhia contemporânea, mas a gente faz aula de balé todos os dias, naquela época, pelo menos, né? Então foi o momento assim que eu Aham. comecei a entrar fundo, estudar mais o balé clássico. E no Balé da Cidade de São Paulo tem uma questão também que tem Milton, conversar com vários professores, sabe? Eu sentava depois da aula, conversava sobre metodologia. Então eu fui começando a ficar apaixonado cada vez mais por essa técnica, né? Que é o balé. que maravilha, Milton, porque isso proporcionou a você a continuidade É, dentro Wanderson, desse travou universo. de novo para mim, viu? A sua Você voz está me travou. escutando? Não me escuta? Não, não estou escutando. Só um momentinho que eu vou ver aqui. Talvez seja a minha internet. Eu vou colocar nos dados móveis, só um pouquinho. Tá bem. Milton saiu, vou convidar Milton de novo. Vocês estão vendo aqui que estamos com um probleminha de internet, mas acredito que vai melhorar agora. Convite feito a Milton Kennedy, conversando sobre a sua história, uma história Agora sim, agora muito voltou. interessante. Sim, incrível isso, né, Milton? Porque a gente acha que o Sim. Wi-Fi vai nos salvar de tudo, aí vem os dados móveis. Sim, sim, sim. Agora você está me vendo também, né? Olha que interessante. Agora estou vendo. Ama Bileinae está dizendo, Ah, estamos te escutando, Milton. Então está todo mundo te escutando, Milton. tá ótimo, é isso aí, muito bem. Milton, então, o que eu estava dizendo para você, eu acho que você não escutou, é que foi muito bom que você tenha descoberto essa paixão pela docência, porque isso fez com que você pudesse continuar dentro desse universo da dança, que era o universo que você já tinha abraçado, não é? E que é muito difícil a gente ficar longe daquilo que a gente gosta, né? Então, muito bom. Exato, exato. Sim, sim, sim. Eu costumo falar assim que é uma coisa muito interessante assim, que eu acho que a dança me salvou da morte assim, né? Então por isso eu sou muito grato, porque assim, eu sempre vivi e morei em bairros periféricos, né? Então, sabe, a Aham. gente quando eu comecei a dançar, minha mãe deu graças a Deus, assim, puxa, meu filho está indo fazendo aula de dança, sabe? Eu comecei a mudar meus hábitos, então eu tenho muito amor por essa profissão, sabe? E agora, como professor, mais ainda, porque a gente, nós, pedagogos, somos responsáveis para gerar formações, não só para dançar, mas para restabelecer valores, né? Que são muito importantes, valores, né? Éticos, né? Sim. Que é bem importante. Sim, eu penso como você. O Milton, e aí você então começou a atuar como professor, primeiro dentro da própria companhia onde você trabalhava. Eu queria agora falar desse projeto seu, que é essa escola voltada basicamente para pessoas negras. Você pode falar sobre como surgiu esse projeto? De onde veio essa ideia? Sim, aí, Wanderson, eu não sou historiador, né? Assim, eu queria estudar um pouco mais de história, mas é legal a gente voltar no passado para a gente poder ver toda essa injustiça, sabe? Toda a discriminação, esse preconceito, racismo individual, institucional, né? Que é latente aqui, né? E o racismo estrutural também. E eu vou voltar nos meus desconfortos, que eu acho que é bem importante, né, eu falar assim, além da paixão, eu sempre tive, ao longo da minha trajetória, vários desconfortos, assim, que eu fui vivendo. Então, eu vou contar para você dois. O primeiro, um, assim, é em relação à minha família, né, porque às vezes o preconceito vem dentro de casa. Mas, quando eu Uhum. comecei a fazer balé pela primeira vez, que eu estava na escola, estava fazendo aula de jazz, daí eu fui pedir para a dona da academia, da instituição, que eu gostaria de fazer aula de balé. Daí a primeira resposta que eu tive dela, ela falou assim, não, balé não é para você.
E eu não entendi isso. Logo no primeiro momento eu não entendi. Depois de muitos anos eu comecei a entender, porque assim, tem esse padrão, né? Tem esse estereótipo que para poder se fazer balé clássico, você tem que ter um físico longilíneo, peito, sabe? E aí eu já estava fora desse padrão. Para ela, eu estava fora desse padrão. Né? Mas eu acho que ela fez inconscientemente, porque tem muitas pessoas que reproduz, né, esse preconceito sem saber por quê, porque hoje em dia isso é inadmissível. Né? Então, esse foi o segundo desconforto. Milton, e me chama a É, atenção que isso tenha acontecido num país que gerou uma bailarina extraordinária, como é a Márcia Aidê, e é uma bailarina que não puxa, tem Wanda, aquele sua internet está ruim mesmo, que eu não estou ouvindo nada. Eu não estou pena, Milton. ouvindo. Mas é isso Eu mesmo, eu não sei se é. é você. É, que pena. Milton, eu vou sair, vou te convidar de